Aí, pessoal, a logística que indica o pedido de Roger, a mudança que o time deve ter para o jogo contra o Sport. Os fatos dizem tudo, você vai entender. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, Golden Token Brasil, essa forma moderna e garantida de investimento. Seu dinheiro não está rendendo na poupança? Pois a Golden Token Brasil é o primeiro token de minérios do Brasil que possibilita lucros todos os meses. Entre agora na descrição do vídeo e tenha a promoção para os tricolores. Tem promoção para os gremistas ali. Você vai ver. Entre, entenda e conheça a Golden Token Brasil e lucre todos os meses. Gente, o Grêmio está montando uma operação de guerra, uma logística absurda para ter Vijaçante no jogo lá na Arena Pantanal. Por que Arena Pantanal? Porque mudou. Isso mesmo. A CBF informou hoje pela manhã que o jogo entre Grêmio e Sport, uma decisão para o Grêmio, a tabela indica isso. O Sport perdeu 1-0 para o Bahia ontem, tomou um gol lá por volta de 35 minutos do segundo tempo, um chute fora da área, encontrou o ângulo do goleiro, até acho que o goleiro aceitou, e o Sport perdeu para o Bahia. E agora Grêmio e Sport estão separados por 1 ponto. O Cruzeiro venceu e se distanciou, o Vasco está ganhando também está se distanciando, e o que está sobrando? Bahia, que está 4 na nossa frente, ou 5 na nossa frente, Sport e Grêmio chegando. São 5 clubes, 4 vagas. Me parece que o Cruzeiro já se despede, porque tem 11 na frente do Grêmio, mas o Grêmio está na briga. E esse jogo é um confronto direto contra o Sport. Uma derrota para o Sport faz o Sport abrir mais uma vez 4 pontos e vai trazer também muito desconforto para o Grêmio. Então, o Grêmio monta uma operação para esse jogo lá. Essa mudança de local é interessante, porque a Ilha do Retiro é pior de jogar. O jogo vai ser às 20 horas, segunda-feira. A Arena Pernambuco é um estádio mais amplo, não tem tanto fator local, diferente da Ilha do Retiro. Então, uma boa notícia vinda da CBF, no sentido para o Grêmio, obviamente. Agora, a operação que o Grêmio está montando para o Vijaçante, você vai entender, porque o Roger deve mudar o time. O Grêmio perdeu o Breno, não vai jogar o Breno. Então, o Chapecó, beleza. Isso aí é a lógica. Vai jogar, o Bruno não vai ter condição ainda por causa da Covid. Então, vai jogar Rodrigues, vai jogar Jeromel, vai jogar Kahneman. Mas olha agora, vai jogar o Edilson, vai jogar o Nicolas. Vai jogar o Thiago Santos. E do lado dele vai jogar o Vijaçante. Olha só, o Vijaçante, ele vai jogar pela seleção paraguaia contra a Coreia, lá na Coreia, na sexta-feira à noite, horário local. E ele vai fazer, o Grêmio montou uma estrutura de logística para que ele chegue a tempo de jogar, porque o técnico Roger quer utilizar ele no campo. Se fosse um pouco diferente, uma logística desse tamanho, é óbvio que ele ficaria fora do time. Porque nós estamos falando aí de pouco mais de 72 horas. Mas não. E nós estamos falando da Coreia, do outro lado do mundo. Então, qual é a história? A história é a seguinte, o Grêmio está montando uma logística gigantesca para que ele chegue aqui, chegue em Recife, no caso, um pouquinho menos de 48 horas antes do jogo. Como vai fazer isso? Ele sai, pega um voo direto, faz 2 ou 3 paradas e chega em Recife. Descansa e vai para o jogo. Ou uma que ele dorme em Portugal e chega aqui perto de 24 horas antes do jogo. No caso aqui não, né? Em Recife, porque eu estou em Porto Alegre. Essa é a logística. Por quê? Porque o Roger quer todo mundo nesse jogo. O Grêmio poderia ir com o time que foi contra o Novo Horizontino? Poderia. Mas a tendência, até pela insistência com a tentativa de ter o Vijaçante aqui, mesmo que isso possa gerar muito cansaço para o jogador, e ele está muito disposto a vir, ele se colocou à disposição, o que é? É o Grêmio ter essa linha de 4 ofensivos, até vou pegar a prancheta, essa linha de 4
que vai ter aqui, que vocês vão ver que é uma linha interessante. O Grêmio tem o Rodrigues, então, confirmado por dentro. O Grêmio vai ter o Jeromel e o Kahneman, naturalmente. Vai ter o Edilson, vai ter o Nicolas, vai ter o Thiago Santos e teria o Vijaçante. E aí a pergunta é, você tá tirando o Bitelo do time? Não, o Bitelo entra aqui. O Bitelo entra numa posição que jogou muitas vezes no time de transição, como se fosse um meia jogando pelo flanco direito aqui, sendo o cara da extremidade também, muitas vezes, sendo o articulador. Aí aqui o Biel e lá na frente o Diego Souza, que está sendo até corneteado aí, porque está participando muito pouco do jogo e está enchendo o saco dos colegas reclamando sem parar. Então está sendo um pouquinho corneteado, mas é por aí, é por aí. E no gol o Chapecó, né? Porque o Breno machucou mesmo, lesão grau 1, fica fora. Esse é o tamanho do desenho do time do Grêmio. Lembrando, o Grêmio vai contratar e isso aqui vai mudar bastante, tá? Não se surpreendam. O Grêmio vai ter muitos reforços. Essa é a ideia de time aqui, é a ideia de time que vai até o dia 18 de julho. Depois muda tudo. Depois muda tudo. Então, uma operação de guerra para colocar Vijaçante que indica uma mudança do time. O Bitelo não vai sair do time. Não vai sair do time. Eu diria que neste momento, essa aqui é a escalação do Grêmio para o jogo contra a equipe do Sport. Essa aqui é a escalação. Até porque o empate no Recife não está sendo considerado um resultado ruim. O Sport perdeu, o Grêmio está a 1 ponto do Sport, vai jogar fora de casa, nós estamos falando da 12ª rodada, ou seja, o quadro não é terrível se empatar lá. Eu sei que o torcedor do Grêmio vai, você tem que empatar com o Sport, mas a realidade é essa aí, vamos com ela. Essa é a realidade. Portanto, a operação de guerra indica a ideia de time. Essa é a realidade. E assim, o Grêmio deve se modificar, montar para ir para o enfrentamento que precisa fazer. Nós vamos falar muito desse jogo, muito desse jogo. Esse jogo virou uma decisão. A derrota, mais uma vez, coloca água fria dentro dessa estrutura. Agora, se vencer também, o Grêmio começa a se despedir do grupo de trás. Porque os times estão trocando pontos lá, estão ficando para trás, e o Grêmio vencendo o Sport, bom, o Grêmio começa também a se despedir disso, o que é fundamental para a gente. Mas eu quis trazer para vocês aqui uma operação montada para Vijaçante, porque todos querem Vijaçante e Thiago Santos na frente da área. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.